E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje eu vou falar do filme mais esperado dos filmes de terror, A Órfã 2, A Origem, e dar pra vocês a minha opinião sobre o que eu achei do filme. Sinceramente, eu vou resumir pra vocês em uma sentença o que eu achei de A Órfã 2. Eu realmente achei esse filme que ele foi produzido com o intuito de insultar a inteligência do espectador, além de não cumprir as suas duas premissas básicas: explicar decentemente a origem da Esté/Lina e assustar a gente. Apelar para o ridículo com a expectativa de cativar o espectador foi de longe a pior decisão tomada pelo filme. Você vê que o roteiro tem um problema estrutural na narrativa quando nos primeiros 20 minutos que retratam a fuga da personagem, ainda na Rússia, do sanatório, ser totalmente bagunçada e mal organizada, além de nem um pouco verossimilhante. As expressões faciais dos personagens totalmente artificiais e a segunda morte cometida pela protagonista sendo simplesmente ridícula e sem lógica, condenou logo a apresentação e o primeiro ato do filme. O primeiro ato de apresentação, entre aspas, porque a gente obviamente já conhece ela do primeiro filme de 2010 por aí, e que nesse filme eles tinham uma oportunidade de ouro, principalmente no começo do filme, de colocar a personagem agindo sem o menor escrúpulo, sem o menor filtro, porque as pessoas que trabalham dentro do sanatório na qual ela tá internada sabem como ela é, então ela não precisa ficar fingindo de boazinha. Claro que ela precisa de dissimulação para fugir, mas a maneira com que foi construída foi completamente sem lógica. Como que ela conseguiu parar na casa da professora de artes contratada pelo sanatório e matar ela numa velocidade incrível, sendo que a personagem, a própria dona da casa, a professora de artes, chegou na casa dela de carro? Se você tá gostando do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aqui nos comentários o que você realmente sentiu nesse primeiro ato de A Órfã 2. O filme, em comparação com o original, tem um apelo maior ao gore e à violência. Tem literalmente sangue escorrendo na cara da protagonista. Porém, a construção da família dela adotiva, a nova família dela, ser meio fora da casinha, foi simplesmente aleatório. Agora eu vou contar alguns spoilers que podem comprometer a tua experiência quando for assistir o filme, se você ainda não o assistiu. Então eu recomendo que você assista e depois volte. Colocar a Trisha e o Gunnar, que são a mãe e o irmão dela adotivo, para serem assassinos, assim, sanguinários, meio loucos, como se fossem no mesmo risco da órfã e apresentando um risco para ela, não foi a melhor decisão para se abordar a nova temática do filme. Eles perderam uma oportunidade de ouro de mostrar a ela as relações dela dentro do sanatório, como que ela fugiu, como que ela iria dissimular uma nova família, e colocar essa família para rivalizar com ela acaba tirando grande parte do conflito e suspense de medo pelas pessoas que a gente poderia ter. Porque se a nossa protagonista fica vulnerável, e ela é uma assassina, e ela fica vulnerável a outros assassinos que a subjugam pelo fato da altura dela, né, pela idade dela, de ser uma criança, isso tira completamente todos os conflitos, pelo menos no começo do filme, que a gente poderia sentir. Pois a gente não teme pela vida da Esté, a gente não quer que ela fique viva, a gente quer que ela cometa os assassinatos pra gente se divertir. Esse é o conceito de terror. E também ficar com medo das atitudes dela e com receio. E isso não acontece, pois se eles também são biruteteia da cabeça, a gente não vai temer pela vida deles e nem pela vida dela, porque a gente não gosta dela. A gente quer que ela escape e mate eles. Mas se eles estão no controle da situação, fica um conflito, um sentimento provocado no público de estranhamento. O roteiro não sabe quem quer defender e a gente também fica sem saber para quem torcer, pois a violência do filme, ela se limita grande parte ao verbal no começo da relação deles. O gore, a violência, só vai aparecer em momentos específicos da trama, não é a maior parte do tempo violento, e também o clima construído no filme não é 100% violento o tempo todo e nem de suspense. Então essa construção da angústia no espectador não ocorre, ou pelo menos não ocorre como deveria. O único personagem por aqui a gente realmente torce e teme pelo fato dele ser o mais inocente é o Allen, que é o pai da família. Só que ele quase não aparece. Quem fica
tendo o maior relacionamento com a Esther, a maior parte do tempo, a maior parte das interações, é justamente a Trisha, que faria assim um bom paralelo e tal, dela ser uma mulher adulta, dela ter o corpo que a Esther almeja, e a Trisha invejar a Esther por a Esther ter o corpo da aparência da filha dela, a filha dela que morreu pela mão do filho dela, do próprio irmão, e que faz o pai, o marido dela, feliz. E essa felicidade que ela quer provocar no marido, e utiliza a Esther como ferramenta pra isso. Só que a gente não vê a Esther bolar um plano pra fugir dessa situação. Ela acaba só escapando, viva, por assim dizer, principalmente viva, né? Mas escapando do conflito como um todo, pela sorte e pela estupidez dos personagens. E não porque ela bolou um plano super estratégico de vingança aos poucos, de minar a relação deles. Isso não ocorre. É uma sucessão de acontecimentos trágicos que culminam no final. A personalidade da Esther é um pouco complexa de se analisar e tentar encaixar em um único estereótipo, pois apesar dela ter o corpo de criança e a mentalidade de adulto, por assim dizer, pois viveu 30 anos e sabe como agir em determinadas situações e escapar delas também, ela tem uma mentalidade extremamente infantil. E o personagem do Gunnar poderia rivalizar muito bem com ela e trazer interações extremamente ricas e interessantes, só que isso não acontece. Eu senti que esse foi o personagem mais desperdiçado da trama, pois ele é simplesmente insuportável, e não no bom sentido, naquele personagem que a gente quer mesmo que se ferre e tal. A gente quer que ele se ferre, mas não porque ele causou um medo na gente ou uma repulsa grande, sim porque ele é chato. O fato de não ter ficado explícito a morte da personagem da Lina, né, que é a irmã dele, e como ele matou ela, em que circunstância, como foi a briga, não ter feito esse flashback fez muita falta, porque a gente fica sem explicação de por que ele fez isso. Ele fez isso conscientemente ou foi sem querer? Isso diria muito sobre o personagem e também sobre a mãe dele, pois se foi proposital, ela teve um sangue tão frio assim pra completar o crime do filho, e se foi acidental, faria mais sentido ainda e talvez faria com que a gente torcesse ainda mais pra ela. A motivação também da Trisha de manter a Esther na família só pra deixar o marido felizinho também não fez o menor sentido, pois ela literalmente acobertou a morte da filha dela, filha que ela mesma confessou que amava, justamente pra manter a família unida, e ela coloca uma psicopata de mais de 30 anos pra ficar literalmente dentro da casa dela. É algo que é totalmente incongruente. Outro crime bárbaro contra a continuidade, por assim dizer, cometido por esse filme, é que nos conflitos, nos embates físicos e na ação, ali na Esther, ela simplesmente some como se ela fosse o Michael Myers de trás de um balcão que ela se joga. Como assim? A gente já não tem mais aquela dúvida de se ela era uma criança caprotada, se ela era o anticristo. Não, a gente sabe que ela não tem nada disso. Ela só é uma mulher de 30 anos no corpo de uma criança. E ficar alimentando esse suspense e esses sumiços como se ela fosse o Michael Myers não faz o menor sentido. A caracterização da Isabelle Fuhrman como uma criança, sendo que ela obviamente não é mais, por ela já ter 25 anos de idade, foi esforçada por parte da produção. Você vê que tem um empenho muito grande da produção do filme para fazer acontecer o projeto. Foi muito esforçado, porém não convence muito. Eu realmente senti, principalmente algumas cenas específicas com o jogo de luzes e tal, em que ela claramente não era mais uma criança. O uso de dublês de corpo convenceu bastante e tal. Você vê também que não é a mesma atriz, mas dá pra passar. Mas quando foca no rosto dela, não, aí não tem pra onde fugir. Algumas fotos dos bastidores são bem engraçadas de se ver, pois eles colocaram sapatos com tamancos enormes nos outros atores para eles ficarem mais altos na hora de contracenar com a atriz. Todos os recursos foram bem pensados na hora de driblar o baixo orçamento da produção. A trilha sonora do filme é relativamente variada, pois vai de Noturne, de Chopin, até Maniac, de Michael Sembello. Então, esse tom trouxe um ar mais satírico em algumas cenas, principalmente na cena em que Maniac toca e ela vai dirigindo ao som de Maniac. Então, trouxe sim um complemento maior para as cenas e também soube disfarçar muito bem as gafes cometidas pelos personagens. Em suma, eu achei a Orphan 2, A Origem, desperdício de potencial e também relativamente desnecessário a existência desse projeto. Eu simplesmente não achei
que deveria existir um filme de origem para a órfã, para a Esther, mas como ele existe, você tem que julgar pelo produto que foi entregado no final. E apesar de ser uma produção extremamente esforçada para causar medo e surpresa na gente, acaba não funcionando, pois todas as cartas já estavam postas. E a minha nota pro filme é 1 estrela. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe com seus amigos, ative o sininho para não perder quando sair nenhuma notificação e até a próxima análise.